Olá, bom dia. Eu tô rindo à toa. Uma pessoa que eu quero muito me mandou um recado e disse assim: Renato, todos os domingos ou todos os sábados à noite, quando eu vou te ouvir, eu fico tão bravo que eu já quase perco o meu domingo. Você tem que ser mais leve nas mensagens que você nos dá no sábado ou no domingo. Por favor, fala coisas mais bonitas. É verdade, é verdade, é verdade. Às vezes a gente fala coisas que entristecem, as pessoas falam coisas que entristecem o nosso coração. É verdade. Às vezes nós ouvimos coisas que não queremos ouvir, mas infelizmente é verdade. Não só eu, mas muita gente, quando fala alguns pontos nevrálgicos, vão estimular em nós que ouvimos a mensagem os famosos Tigers Points, que são os pontos que nos fazem reagir. Então, hoje, eu peço desculpa para o meu querido amigo, um grande advogado da cidade de São Paulo, peço desculpa para ele, mas, de novo, a palavra vem hoje de uma maneira bem simpática, onde Jesus, através do Espírito Santo, me diz: Renato, fale para eles estarem preparados para o contra-ataque. Escutaram? Preparados para o contra-ataque. Porque todas as vezes que nós falamos, todas as vezes que nós agimos, vai haver a lei da ação e reação, no mesmo sentido, com forças contrárias contra nós. Jesus, desde sempre, deixou avisado aos seus discípulos que, se perseguiram a mim e os profetas, não vão perseguir a você? Pois é, e é essa situação que eu quero conversar com vocês. Porque eu pedi para o Senhor uma palavra para começar a nossa semana e o Senhor me disse: prepare para o contra-ataque. Aí eu escuto meu querido amigo lá de São Paulo dizendo: ô Renato, pega leve. E o Senhor fala: prepare-se para o contra-ataque. Porque todavia, quando ele repreendeu o rei o prendeu. Não dá para rir? Não dá para rir porque ontem também eu ouvi o presidente da CPMI do Brasil, do fraude contra o INSS, onde as pessoas roubaram os pobres aposentados do Brasil. O presidente disse: vamos nos preparar, porque agora que prenderam um monte de gente, vai começar o grande contra-ataque daqueles que querem se manter como rei. Aqueles que querem se manter da mesma maneira como sempre. E João Batista veio ao mundo antes de Jesus por força e por circunstância, por ordem do Senhor Jesus, por ordem de Deus, para alertar as pessoas para terem um novo começo, para que elas se arrependessem. Então, a função de João Batista, a função de Jesus, hoje está aqui comigo, está aqui com você: ide por todo mundo, pregai o arrependimento a todas as nações, e aquele que for batizado, que se arrepender dos seus pecados, for batizado, será o salvo. Essa é a comissão que Jesus nos deu. Então, hoje eu venho aqui com você para falar sobre João Batista, para falar sobre mim, para falar sobre o meu amigo lá de São Paulo, para falar sobre o presidente da CPMI, que é chegado o momento de nos prepararmos contra o contra-ataque. O contra-ataque vai vir. O contra-ataque vem. Porque se você toca no rei, se você toca naquele que se sente o poderoso ou naquela que se sente a poderosa, quando a palavra do rei toca naquele que se acha numa posição de intransponível, de perfeito, perfect man, perfecta woman, a mulher perfeita, o homem perfeito, com certeza os ataques vão vir. E João Batista diz assim: você que vive sempre em vales, ei, suba, venha para o plano. Viver no vale, depressão, tristeza, angústia, vem para o plano. Ele diz assim: você que mora no orgulho, ei, baixa um pouco, vem para o plano. Diz assim: você que anda por caminho torto, ei, venha, faça um caminho reto. Você que vive só caindo, não tendo constância em nada que você faça, venha para o estável. Se vocês querem mostrar obras de arrependimento, então ajudem mais ao próximo, sejam mais solidários e menos egoístas, respeitem as leis do local onde vocês vivem, respeitem as pessoas que
têm cargo sobre vocês, respeitem os princípios de moral, não sejam falsos, não sejam hipócritas com o próximo, não seja hipócrita com você mesmo. Ei, não explore ninguém. Essas eram as palavras de João Batista. Ele disse assim: ei, venham, se arrependam e mudem, se batizem, porque o batismo é morrer e ressuscitar com Cristo numa nova pessoa, lutando para ser diferente a cada dia, porque não é um toque de mágica, mas se arrependam. Aquele que mente não mente mais, aquele que rouba não rouba mais, aquele que é hipócrita não seja hipócrita mais, tudo que você fazia antes, porque ser cristão, antes de mais nada, é ser um ex. Eu era um ex-Renato, eu era um Renato assim, assim, assim. Hoje eu quero ser um Renato como Jesus é. Antes eu pensava como Renato, hoje eu quero pensar como Jesus. Antes ser cristão é isso, é ser um ex, você mesmo. E agora você é um com Cristo. E Jesus disse assim, escuta, esse João Batista dizia assim, sabe quem é Jesus? Jesus é aquele que tem na mão duas coisas. Uau! Jesus tem na mão uma pá e um machado. O machado ele dá na árvore que não dá fruto. E a pá, ele separa, ele pega o trigo junto dele, leva para junto dele e a palha ele joga no fogo. Então Jesus tem dois instrumentos na mão. Tem o machado para cortar quem não dá fruto e a pá para limpar a sua eira. Isso é que dizia João Batista. Mas quando João Batista disse ao rei, ei rei, pare de adulterar, pare de trair o teu irmão, pare de sair com a mulher do seu irmão, o rei o mandou prender. O que acontece? Jesus quer que hoje você preste atenção no contra-ataque, porque é uma situação muito importante. Se você quer ser cristão, você vai ter que viver numa situação do ônus e do bônus. O ônus de ser cristão realmente e o bônus de ser cristão realmente. O bônus de agradar a Deus, fazer com que as pessoas mudem, sejam melhores e consigam ser melhores hoje e na vida eterna também. E o ônus de ser perseguido. A palavra diz lá em Provérbios que se você corrigir e repreender dois tipos de pessoas, os maus e os sábios, você vai ter duas reações. Se você repreender o mal, ele vai virar teu inimigo pro resto da vida. Ele vai falar mal de você, ele vai trazer um monte de coisas ruins sobre você. Mas se você repreender e corrigir o sábio, ele vai virar teu irmão. A pessoa má não aceita ser repreendido, ela fica seu inimigo pro resto da vida. É por isso que às vezes você tem pessoas que não gostam de você, porque um dia você disse alguma coisa, mas ela não aceitou porque ela é má, índole ruim, e ela vai ficar o resto da vida contrária a você. Mas se você falou e ajudou alguém, como várias vezes pessoas me ajudaram, hoje eu tento ser diferente. É o ônus e o bônus. E Jesus dizia, se perseguiram a mim, vão perseguir a você também. Mas você vai dizer, então o que eu tenho que fazer? Eu não quero ser perseguido. Eu vou ficar quietinho. Aí vem o profeta Isaías e diz assim, ei, grite e grite alto ao mundo os seus pecados e as suas transgressões e que eles se arrependam. Jesus fala, ei, pregue para as pessoas se arrependerem, para serem diferentes, para seguirem a minha palavra, para serem como eu sou. Jesus deu a cara. Mas se eu, Renato, estou aqui, eu tenho que saber como eu vou falar para você se arrepender. Porque, como disse meu amigo lá de São Paulo, que às vezes ele não gosta da maneira com que eu falo, busquei ao Senhor algumas coisas e o Senhor me disse. Primeiro, que eu não posso me calar diante da injustiça. Então, se a injustiça veio, eu vou falar. Mas antes de falar, antes de pregar para qualquer pessoa, que eu ponha o espelho e pregue para mim mesmo. Se você quer corrigir uma pessoa, repreender uma pessoa, que essa correção, antes de você falar para a pessoa, você pregue para você mesmo. E se eu estou falando para você, é que eu preguei primeiro para mim e posso falar para você. Se eu falo de perdão, é porque eu perdoei. Se eu falo de lutar contra a carne, é que eu estou lutando contra a carne. Se eu falo para você não pecar, é porque eu estou lutando para não pecar. Se eu falo adore ao Senhor, é porque eu estou adorando ao Senhor. Porque eu decidi matar com Cristo o velho Renato. Porque o velho Renato era desagradável. Talvez você não goste do jeito que eu sou agora, mas eu já fui muito pior. Eu já fui pior porque quando eu não estava perto do Senhor Jesus eu era horrível. Mas hoje que eu estou com Jesus e que talvez eu esteja te alertando, primeiro alertei a mim, agora alerta você das suas transgressões, eu tenho que aprender com Jesus. E Jesus disse assim, Renato, aquela cana que está quebrada, aquela vara que está quebrada, não adianta você quebrar mais.
ajude a endireitá-la. Toda palavra que sair da sua boca, Renato, seja palavra para levantar as pessoas a irem para frente, para edificá-las, não para destruí-las. E sempre faça o possível, Renato, para que você use palavras que tenham mel, porque palavras que têm mel são vida para a alma e vida para o corpo, para a saúde física. Então, meu irmão e minha irmã, se você quer falar para os outros, repreender os outros, primeiro repreenda a si mesmo. Primeiro repreenda a si mesmo. Faça com João Batista. Ponha vestes de pelos de camelo, coma gafanhotos, ou seja, mude. Aceite o batismo, se arrependa. Peça para alguém te batizar, aquele ato simbólico de entrar na água e ressurgir da água como nova criatura que vai lutar. Mas em nome de Jesus, guarde sempre isso. Jesus diz assim: dos seus pecados eu não lembrarei mais. Eu já os perdoei todos. Por isso, seja uma nova pessoa. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo advogado lá de São Paulo, que essa palavra não seja um peso, mas seja uma bênção. Que Jesus já perdoou todos os nossos pecados, mas Ele quer que eu e você paremos e sejamos diferentes. E não sejamos reis. Aceitemos quando alguém nos repreenda, desde que isso seja uma repreensão para nos edificar, nos fazer mudar os nossos caminhos, preparar as veredas, para que o Espírito Santo possa, entrar em nossa vida e nos fazer nova criatura. Deus te abençoe no nome de Jesus, tenha uma boa semana e que Deus te proteja e prepare-se para o contra-ataque. Mas o bônus em Jesus é muito maior que o ônus que Satanás pode trazer para mim e para você. Deus te abençoe no nome de Jesus.